Meu povo, tudo bem com vocês? Dei uma parada aqui para ler parte de uma reflexão que eu estou fazendo aqui, que ela vai entrar nessas crônicas que eu estou escrevendo. E tá indo bem, graças a Deus. Eu acho que até o início do próximo ano a gente tem um livrinho de crônica aí para, bom, para que um dia seja publicado ou não. Inclusive, se vocês não viram um trecho, um trecho não, a crônica de um dia que eu escrevi sobre um dia em Paris, tá no meu Substack, tá nos stories aí o link, tá certo? Então é uma, quero ler aqui para vocês. Eu acho que é alguma coisa, não sei se é interessante para vocês, mas é interessante para mim. Então eu vou ler aqui, afinal esse perfil trata das coisas que me interessam, né? E por consequência acaba atingindo algum ponto de interesse aqui, convergindo em algum ponto de interesse de vocês também. Então, reticências. Por que produzir arte nos dias de hoje? Lerei aqui, tá? Foi o que me despertou de vez essa noite. Que raio de preocupação é essa? É simples. Quem pensa em produzir arte, pensa nela como se pensa na vida. Trabalhar para quê? Casar para quê? Ter filho para quê? Para viver, ué. Certa vez o Raimundo Carreiro assegurou: escrevo porque viver não é suficiente. E Clarice diz: escrevo, pois é escrevendo que me sinto viva. Eu diria que eu escrevo porque as vidas que abundam em mim querem viver no coração de outras pessoas. E mesmo que um amigo leitor não compreenda este livro como arte, e não é mesmo, é no máximo uma reflexão acerca dela e da vida, saiba que estou me esforçando para conquistar a insígnia de artista. E me preocupa saber que fazer arte hoje é competir com uma falsidade em que muita gente pensa ser concorrente, a inteligência artificial. Ela pode ser, sim, um arremedo de técnicas e construções, colagens e sobreposições de algo que disseram e que foi esquecido. Mas arte é vida comprimida, densa e dramática. Ela só se pode fazer por quem possui uma alma para quem possui uma alma. Então, a inteligência artificial ainda funciona em projetos gráficos como instrumento humano, não como os instrumentos de um pintor, um escultor, pois para ela o homem tornou-se instrumento da própria realização. Mas em projetos pseudoliterários parece possuir independência ainda maior. Dá-lhe um script e ela te dará um livro, que, por ser artificial, deve ser uma sobreposição sofisticada até do que já disseram, uma sobreposição sofisticada até do que já disseram, mas não uma novidade criada por uma mente livre, como a do homem, e menos ainda insuflada pelo espírito. Isso entra numa reflexão que faz o próprio Guénon, né, a respeito do, do métier tradicional. Então, você vai no meio perennialista ou no meio tradicionalista, a gente tem, eles têm essa questão do métier tradicional, aquele trabalho tradicional que ele é vinculado à religião, né? Então, um trabalho é exercer uma função sacerdotal profana, diria assim, é representar uma forma de religião na vida profana, na vida comum. De que a gente ainda tem isso em alguns aspectos, mas para mim está sendo muito complicado compreender como se faz isso nas religiões não, perdão, nos trabalhos mais novos, né, modernos. Como você pode fazer isso? Do tipo, se você pega na arte da pintura e da escultura, da própria literatura também, existe um métier dessa arte que é a forma tradicional de representar. Por exemplo, na idade, isso meio que veio se perdendo com as revoluções artísticas, mas a gente tem isso muito, por exemplo, quando você vai contemplar qualquer reprodução artística ou de uma pintura, de uma escultura, de uma religião. Você vai ver, por exemplo, os apóstolos representados de uma determinada forma, Nossa Senhora de uma determinada forma, Nosso Senhor Jesus Cristo de uma determinada forma. Ou seja, são as insígnias que representam e caracterizam determinado personagem, né? Na literatura a gente tem isso, mas de outra forma. As técnicas que se utilizam, que podemos utilizar para a representação de um cenário metafórico, para a apresentação de uma, de uma personagem, de um conflito, etc. Né? Então, eu estou estou escrevendo esse texto aqui que vai versar um pouco sobre isso, né? Principalmente aqui, esse trecho específico ele fala um pouco dessa diferença
da produção da arte pelo ser humano e da pseudo-arte produzida pela inteligência artificial. E voltando assim, só porque eu falei do Guénon, porque ele disse que a partir da industrialização, o processo de produção ele passou a ter o homem como um instrumento e não o homem se utilizar de um instrumento que produzia alguma coisa como o artesão fazia. Então o homem serve à máquina e não mais um instrumento que era um pedaço de máquina servia ao homem. Então é algo interessante. Bom, o texto obviamente não está completo ainda, mas é uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês e está compartilhada. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo ou sei lá, qualquer coisa. Valeu!